Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Douglas Omite falando do nosso lado esotérico hoje, né? Hoje é o dia de falar de esoterismo, de cartomancia, desse lado esotérico, tá? O que eu gostaria de comentar hoje? Eu vejo muita gente no Insta, no Facebook, né? Muitos tarólogos, cartomantes falando de métodos. Que a mesa real é maravilhosa, que a mandala é um método sem igual e que não sei o que, se colocando assim com uma superioridade, né, metodológica, digamos assim, tá? É, gente, não existe método melhor, tá? No início não se tinha métodos de leitura, você tinha as cartas, você punha as cartas na mesa e fazia a leitura delas, o que elas estavam falando. A metodologia veio bem posterior do início da cartomancia. Tá? No início da cartomancia não se existia métodos de leitura, seja a mesa real, seja a mandala, não, isso é bem posterior. Até assim, se você ainda for falar, talvez a mesa real seja o primeiro método, porque a pessoa pegava e punha todas as cartas na mesa para ver, né, localizava o consulente e a partir disso se desenvolvia a leitura. Mas não era um método organizado como nós temos hoje, o método da mesa real. Era um processo muito mais intuitivo, e com o tempo, com o tempo foi se desenvolvendo, foi se aprimorando essa metodologia, né, de leitura, né, tanto da mesa real, e daí foi se fazendo analogia a outros saberes, como no caso da mandala astrológica, que é baseado na astrologia, baseado, não é uma transliteração literal. Eu vejo muita gente pegando a astrologia e tentando encaixar tudo que tem na astrologia dentro da cartomancia. Não dá certo, vai ter erros, porque são coisas diferentes, não são coisas exatamente iguais, né? Você não pode fazer essa transliteração, você tem que saber fazer esse encaixe, essa adaptação, tá? Então, assim, na realidade eu vejo muito nesse sentido de que a gente tem que compreender que cada um de nós, cada ser humano, cada cartomante, ele tem uma estrutura mental diferente uma da outra, né? É a mesma questão do Lenormand e do tarô. Qual que é melhor, Lenormand ou tarô? Depende da pessoa, né? Depende de quem for trabalhar com o oráculo. Porque a nossa estrutura mental, ela é diferente. Eu tenho uma formação, eu tenho uma história de vida, eu tenho uma forma de trabalhar que meu inconsciente tem, de ver a realidade, de lidar com a realidade, que é diferente da sua. É diferente, por exemplo, da Tânia Durão, que é diferente da Odete, que é diferente do Ney Naif, né? Sabe, são formas diferentes de você olhar a realidade, de você lidar, são histórias diferentes de vida. Essa história de vida, essa forma como o meu inconsciente lida com a realidade, vai determinar qual desses oráculos vai ser melhor para mim, ou o tarô ou o Lenormand. Eu vou me adaptar porque são oráculos diferentes, com linguagens diferentes. Fazem o mesmo fim, mas as linguagens são diferentes, a estrutura é diferente, assim como os métodos também. Quando eu vou estudar metodologia, a minha história pessoal e a minha forma que o meu inconsciente trabalha vai pesar no qual método vai ser o mais adequado para mim. Se vai ser a mesa real, se vai ser a mandala, se vai ser o tabuleiro, né? E dentro de uma série de métodos que tem aí, tá? Se vai ser o método de 3 cartas por áreas, né? Isso tudo vai pesar em quando eu estiver fazendo uma leitura, a minha história pessoal, a minha forma de olhar a realidade, tá? Então, são estruturas mentais diferentes. Então, não interessa se eu uso a mandala, se eu uso o tabuleiro, se eu uso a mesa real, se eu uso o método de 3 cartas, não interessa. Interessa o resultado da minha consulta. Tá? Isso é o que é importante, né? Então, não adianta, pessoal, vamos ter mais maturidade, entender que não adianta eu falar mal do tarô, falar mal do Lenormand, não adianta eu falar mal da mandala, falar mal do mesa real. Gente, vamos respeitar a estrutura de cada um, eu não sou a régua do mundo. Não é a minha medida para todas as coisas, tá? Cada ser humano tem a sua medida, né? Para o seu caminho, para a sua evolução. Vamos respeitar o dos outros, tá bom? Tá certo? Mesma coisa, método de relacionamento. Tem gente que fala do Templo de Afrodite, é um método maravilhoso. Tem os 2 corações, que é outro método também maravilhoso. Qual que é melhor? Experimente, veja qual você se sente mais à vontade trabalhando. Tem o método dos relacionamentos do Raju Banzaf, que é muito bom. Tem o método tradicional do Lenormand, que é o bloco de 9 com as 2 pessoas no meio, entendeu? Então, assim, qual que eu devo usar? Aquele que você se sente mais à vontade, tá? Então, não existe regra, tá bom? Eu não sou a régua do mundo.
Cada um tem que experimentar para crescer e poder fazer uma boa consulta, tá certo? Boa semana a todos, me sigam nas redes, Douglas Omite, no Instagram e no YouTube.